Fala pessoal, tudo bom com vocês? Ícaro na área, praticante de Karatê, aluno do professor Célio Dávila na Academia Yokohama e professor de Karatê de Combate também na Academia Yokohama. Eu estou vindo aqui para vocês numa filmagem sem edições, não vou fazer corte nenhum nessa filmagem e vou acompanhar com vocês aqui um vídeo que é do Rokas, ou Rokas, que é um praticante de Aikido, e ele faz um vídeo onde ele faz um sparring contra o Sensei Seth, que é um praticante de karatê, mas é karatê americano ou Kempo Karate. Tem uma diferença, né, entre o karatê praticado pelos americanos em geral e o karatê praticado pelos japoneses, mas eles são muito próximos em relação ao controle de distância, embora existam algumas diferenças bem marcantes na luta. Dá para ter uma ideia mais ou menos de como funciona aí a disputa aí entre o Karatê e o Aikido, nesse exemplo aqui que a gente vai trazer. Então eu vou transmitir o vídeo, vou cortar algumas partes do vídeo, vou jogar lá pra frente, onde tem a parte do sparring realmente, deixar o comecinho da introdução e depois o sparring, porque tem muito conteúdo que pra gente, pra nossa análise aqui, é desnecessário. Se você tiver interesse, vai lá, acessa o canal do Sensei, do Rokas, aliás, e dá uma olhadinha. Tem lá no canal dele também um campeonato que eles fazem, que é um campeonato de artes marciais de defesa pessoal. É bem interessante e eles estão, pelo jeito, programando já a segunda temporada, gravando a segunda temporada. Mas acompanha lá a primeira temporada, é bem bacana. E a segunda temporada promete ainda mais. Vão trazer umas pessoas aí bem conhecidas do pessoal que pratica artes marciais. E tem tudo para ser bem bacana. Então vamos lá. Vou dar um play aqui. O Rokas é o... Ele vai aparecer aqui mais pra frente, porque vão saber. O que tá de bermuda vermelha ali é o professor de Karatê. Ele mostra aí uma época. Esse cara que tá de kimono de Karatê é o Jesse Enkamp. O Jesse Enkamp é... Eu vou até baixar um pouquinho o volume aqui. O Jesse Enkamp, ele é um praticante de Karatê mais tradicional, bem tradicional. Ele morou em Okinawa, fez acho que universidade, o curso universitário dele em Okinawa, e o Rokas lutou com ele na época, fez um sparring, né, para tentar aplicar o Aikido, e não conseguiu aplicar o Aikido. Ele depois passou por vários treinamentos. Eu vou jogar para frente aqui do vídeo, onde tem aí ó, consegui certinho o lugar. Vamos lá. Round 1, eles começaram ali a treinar. O set é bem maior do que o Rokas. O Rokas tenta aproximar. O set, então, o Karateka, Karatê americano, está de vermelho. E o Rokas está tentando utilizar do Aikido mesmo. Ele quer se aproximar e aplicar aquelas pressões de junta, de braço, conseguir os takedowns. E uma coisa que ele menciona e que ele percebe é que não é fácil fazer essas técnicas funcionarem em uma situação real, porque outra pessoa aplica muita resistência. E se a pessoa contra quem está lutando é maior, é mais forte, pior ainda, é muito mais difícil de realizar a técnica da maneira adequada. Ele tenta aplicar ali uma queda ali, ó, que ele demonstrou ali, mas o peso faz muita diferença, ele não consegue. Então ele vai tentando, vai transicionando para técnicas diferentes. Ele mostra ali, nessa luta que ele está ali de azul, ele estava lutando contra outro oponente mais leve, mais fácil de lutar. Ele conseguiu aí, a partir de uma técnica, um takedown. Aí, seu amigo estão brincando ali, né? Até inclusive essa gravação foi feita enquanto eles estavam lá na Austrália gravando aquele vídeo de defesa pessoal. E vamos lá. Eles continuam treinando, já estão no segundo round. Ele conseguiu fazer um takedown a partir de uma técnica. E o Seth, claro, não está indo com tudo para cima. Como eles são parceiros, evidentemente, de treino, o Seth que está tentando ajudar ele a encurtar a distância, a utilizar técnicas de distração para encurtar a distância, para ver se ele consegue, a partir daí, utilizar mais projeção, né? Ele já entrou
no chute para tentar aproximação. Conseguiu a aproximação, mas a projeção não é fácil a partir do momento que a outra pessoa é pesada. Ó, conseguiu aplicar uma técnica. Conseguiu aplicar uma técnica legal ali de projeção. Aí o Karateka ele falou, ó, se eu não tivesse me jogado, porque ele se jogou, eu teria... meu braço teria sido quebrado, provavelmente. Meu pulso teria quebrado. Vamos lá, vamos ver se eles continuam lutando. Eu não sei também se eles continuam. Então assim, pelo jeito, agora ele está repassando as tentativas de queda na primeira vez que ele lutou com o Karateka, que esse com quem ele lutou antes era o Jesse Enkamp. Deixa eu pausar aqui. É isso aí. Então assim, bem simples o vídeo. O Rokas ali, que é o praticante do Aikido, conseguiu dentro do sparring, depois de alguns rounds, aplicar uma projeção de fato do Aikido, mas, lembrando, ele é uma praticante de Aikido de um faixa preta de muito tempo, muita prática no Aikido. Ele também tem muita prática em outras artes marciais, treinou Muay Thai, Jiu-Jitsu, enfim, diversas artes marciais para lutar, já lutou no MMA. E ele fez esse sparring ali especificamente contra um karateka que não é do karatê tradicional, é do karatê americano, né? Que tem um estilo mais projetado de luta, eles lutam mais para frente, menos com... pode ver, foi bem pouco parecido com o estilo de luta do Lyoto Machida, por exemplo, que é um estilo recuando e não deixando o contato acontecer de fato. Você bate e volta, sai do golpe, entra contra-atacando. Ali não, ali ele é um estilo mais americano, que é o que? Vai para cima batendo e impondo o peso. Então o cara que pratica o karatê americano ali, o Sensei Seth, ele é um cara mais pesado e estava tentando impor nessa situação. E o Rokas conseguiu uma aplicação do Aikido dentro de uma situação real de luta. Agora sim, eu não pratico Aikido. Fiz uma aula na vida de Aikido, uma, 2 aulas. Eu não sei como que seria a utilização de Aikido numa situação de luta. E gostaria muito de ouvir a opinião de vocês. O que vocês acham? O Aikido funciona numa situação real? Pode funcionar numa situação real? Porque nem sempre... É a mesma coisa que... é complicado entender isso, porque é a mesma coisa que perguntar, tá, o Karatê funciona numa situação real? Pode funcionar e pode não funcionar. Assim como o Jiu-Jitsu pode funcionar e pode não funcionar. Assim como o Muay Thai pode funcionar ou pode não funcionar. Vai depender da modalidade que você está lutando, do adversário, do preparo, da equalização de peso, se é uma luta com regras, se é uma luta sem regras, se é uma luta com luvas, se é uma luta sem luvas, porque ali eles estavam com luvas abertas, voltadas para uma técnica mais... como se fosse uma regra de MMA. Mas se é luta de boxe, por exemplo, ou com luvas de boxe, já não seria mais possível. Ou se é uma luva maior, mais difícil, ainda que pequena, mas seria mais difícil de aplicar. Assim como as técnicas de várias outras artes marciais são difíceis de se definir. O que funciona e o que não funciona. Minha visão, eu pratico karatê desde muito tempo, já pratiquei jiu-jitsu, adoro jiu-jitsu, muay thai, alguma coisa de hapkido, aikido nunca treinei mesmo assim, treinei muito pouco aikido. Então, o que eu posso dizer? O que funciona é aquilo que está bem treinado. E vai variar muito de acordo com o seu adversário. Se o seu adversário tem um tipo... Isso eu vejo todo dia no sparring. Todo dia que a gente treina no karatê de combate, quando a gente treina a regra de MMA, que vale luta em pé, vale clinch, vale luta de chão, finalização, vale ground and pound, vale tudo. Evidentemente a gente limita os golpes, a gente evita golpes de cotovelo e de joelho, a gente só simula os golpes de cotovelo e de joelho, e da mesma forma a gente proíbe os golpes ilegais que seriam ilegais nas regras do MMA. Mas quando vale uma luta nas regras mais amplas possíveis,
Dentro do sparring, no karatê de combate, a gente percebe que vai depender muito de contra quem você está lutando. Se você tem uma altura um pouquinho melhor em relação ao seu adversário, muitas vezes o karatê é suficiente para você manter a distância, se você tem uma qualidade técnica suficiente para isso, e está bem preparado e está no teu dia certo, o karatê vai ser suficiente para manter a distância e conseguir manter a luta com um determinado tipo de controle. Agora, se a luta, se o teu adversário, aliás, ele tem uma boa capacidade de defesa ou tem um boxe mais afiado e consegue aproximar bem, o karatê não vai te ajudar da mesma forma. Tu vai ter que saber utilizar outras técnicas do karatê, como as técnicas curtas do karatê, que nem todo karateka sabe utilizar. A gente enfatiza isso muito na aula de karatê de combate, porque não são todos os karatekas que sabem utilizar as técnicas curtas, como Mawashizuki, Urazuki, as cotoveladas, as técnicas de agarrão e projeção. Pouquíssimos karatekas sabem utilizar, então você tem que saber utilizar se o teu adversário ele é bom de encurtar a luta. Então tu tem que saber utilizar esquiva, que nem todo karateka sabe utilizar do jeito certo. Não é esquiva só de sair para trás, é esquiva de entrar esquivando. E muitas vezes a luta em pé não é frutífera para ti e tu tem que saber lutar no chão. E aí vai depender de cada situação. Tem gente contra quem a gente faz sparring na academia, parceiros de treino, que você sabe o caminho. Sabe que se tu levar a luta pro chão você ganhou. Agora, a mesma técnica que tu aplica com aquele cara que tu leva a luta pro chão e acabou com a luta, não funciona contra o outro cara. Então, eu vejo isso de uma maneira mais ampla, por exemplo, em relação a essa briga ali de artes marciais. Aikido contra Karatê, Muay Thai versus Jiu-Jitsu. Cara, vai depender de cada situação, de cada cenário que se apresentar. Eu já tive sparring ali na academia, sparringzinho um pouquinho mais pegado, um pouquinho mais pesado, em que a gente fez nas regras do boxe e depois logo em seguida a gente fez nas regras do kickboxing, depois logo em seguida nas regras do MMA. E se tu lutar 3 vezes com a mesma pessoa em regras diferentes, conjuntos de regras diferentes, a utilização de técnica muda em relação àquela pessoa. Imagina, um confronto de duas pessoas, um confronto leve na academia, um sparringzinho, pode ser um pouquinho mais pegado às vezes, pode, mas é dentro de uma academia. Agora imagina toda a dinâmica de estilo, a dinâmica que você vai ter dentro do confronto entre duas artes marciais diferentes e que vão estar em cenários diferentes, em conjuntos de regras diferentes. Então, para mim, essa comparação é bem bacana, evidentemente, o que o Rokas faz, o que o Sensei Seth faz, de trazer conteúdo de luta entre artes marciais. Eu gosto disso e quero fazer isso aqui em Joinville, na região. Mas eu quero muito desmistificar o que é um pensamento para mim que é infantil, que é tal arte marcial é melhor do que outra. Isso não existe e não é papo de não, mas então tem uma arte marcial que é a melhor. Não existe isso. Existe arte marcial que vai ter um conjunto de técnicas mais apropriado para um determinado conjunto de regras, que pode ser frutífero ou não. Porque a gente não pode dizer assim, não, o Muay Thai é a melhor arte marcial que existe para o MMA. Não dá, porque senão todos os campeões de MMA teriam que ser lutadores de Muay Thai, necessariamente. E não é assim. O Jiu-Jitsu é a melhor arte que existe para o MMA. Não, senão todos os lutadores, todos os grandes campeões, os grandes lutadores teriam que ser faixa preta de Jiu-Jitsu e teriam que ter o Jiu-Jitsu como seu carro-chefe. O Karatê é a melhor arte marcial. Não dá pra dizer isso da mesma forma. Tem cara que foi campeão mundial no UFC sem saber lutar nada de jiu-jitsu. Tem cara que foi campeão em 2 categorias sem saber fazer nada de luta de chão. Assim como tem cara que foi campeão mundial utilizando basicamente somente o jiu-jitsu. Então assim, vai depender de uma série de fatores. Vai depender do seu estado mental, do seu oponente, mas de uma série de fatores assim que não teria nem como destacar numa conversa só como essa. Espero que não tenha ficado longo demais esse vídeo. A ideia de trazer o vídeo do Rokas contra o Sensei 7 foi para exemplificar que, poxa, Aikido, que é bem discriminado, é uma arte marcial bem discriminada, e que muitos vão dizer, não, mas ela não é uma arte marcial que serve para luta,
até o Aikido, se for utilizado da maneira correta, se for utilizado pela pessoa correta, no cenário correto, pode ser útil sim, tanto para a defesa pessoal, quanto inclusive para lutas como no MMA. Ali ele conseguiu utilizar uma técnica de projeção, de takedown, a partir de um wrist lock, ali, de uma torção de pulso do Aikido. Então, essa foi o meu insight aqui, o que eu quis gravar a partir desse vídeo, a partir desse comparativo ali. E para deixar para vocês aí minha opinião, compartilhem as suas opiniões aí nos comentários. Curtam ou descurtam o vídeo, tanto faz, mas deixem as suas opiniões. O que vocês acham sobre esse conflito de artes marciais? É algo válido essa briguinha de arte marcial para dizer quem é a melhor, quem é a pior? Ou vocês acham que uma arte marcial deve complementar a outra? Né? Como que funciona isso para vocês? Desde já eu agradeço todo mundo que acompanhou até aqui. Muito obrigado e nos vemos nos próximos vídeos.